Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Obrigada por me receber aí na tua casa, receber junto da tua família. Esse pouquinho de tempo que a gente tem às vezes para ter aquele momento com Deus, mas que bom que a gente está junto. Que bom compartilhar com você as minhas experiências com Deus, os meus milagres, os meus bem-feitos. Sabemos que chegar até aqui não foi fácil. Foi um caminho cheio de muitas pedras, um caminho onde não via saídas, algumas vezes, onde a dor prevalecia mais do que a fé. Mas para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui hoje conversando com você, tendo a oportunidade de falar com você mais uma vez. Ontem, infelizmente, eu não consegui gravar live porque eu fui fazer um exame, uma angiografia de pescoço e cabeça, e eu acabei saindo mega tarde do hospital, mas é só exame de rotina, eu estou bem para a honra e glória do Senhor. Boa noite, Lucila. É mais por uma precaução mesmo. Eu tenho sentido algumas dores no meu pescoço, uma rigidez que provavelmente pode ser do estente agora que tá me trazendo algumas dorzinhas, mas vamos ter a sabedoria aí, saber que enquanto a gente pode cuidar da nossa máquina aqui para continuar o propósito do Senhor, a gente continua. Hoje eu vim aqui trazer uma palavra em Salmos 126, 5 e 6. Hoje eu vou fazer diferente, já vou falar a palavra, vou contar um pouquinho da minha história e depois a gente ora junto. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Para quem conhece um pouquinho da minha história, sabe que eu consegui passar por tudo que eu passei, ainda estar aqui agradecendo a Deus pela minha vida, pela força que eu tive. Eu acredito que tem que ser assim, uma mulher que tenha muita fé, que tenha muito amor no Senhor e acreditar que Ele pode com todas as coisas. É Ele quem pode cuidar da nossa vida, é Ele quem pode cuidar do nosso amanhecer, do nosso anoitecer. Boa noite, Ana. Boa noite, Dani. Chegar até aqui não foi fácil. Eu acho que eu já vim contando para vocês aí de todas as minhas experiências com os milagres que o Senhor tem feito na minha vida. Eu presenciei a vida praticamente com o nascimento do Enzo. Eu vivenciei o milagre do renascimento na minha vida após sofrer. Boa noite, Emerson. Após sofrer 3 AVCs isquêmicos, onde praticamente o médico falou que eu perderia metade dos meus movimentos. E eu também presenciei a morte, que é algo que é tão difícil a gente falar, é algo que é tão difícil a gente ter num papo aberto, é tão difícil você olhar para alguém e falar de morte. Ninguém quer falar de morte, ninguém quer falar de despedida, ninguém quer falar de uma ausência que vai ser para sempre. Eu acho que nós não fomos preparados, nós fomos preparados para nascer, para crescer, mas para a morte, para partir, é difícil. É algo que eu vivenciei, é algo que foi tão perto de mim e só quem passou comigo, só quem estava ao meu lado, sabe como foi caminhar por tudo isso. Aqui a gente fala que a gente tem que regar sempre com lágrimas de vez em quando. E eu derramei muitas lágrimas. A partida do Adriano foi muito repentina. Ela foi tirada de mim sem que eu pudesse ao menos me despedir dele.
O despedir, como eu já falei antes, o despedir pra gente falar um até breve, um daqui a pouco estou aí, ou ó, vou ali, já volto. É bom, é gostoso de ouvir, porque você sabe que ali o seu marido vai voltar, o seu marido vai voltar para casa, vocês vão poder sair juntos, mas essa volta eu não pude ter. Ela foi me tirada de uma maneira que o Senhor estava me preparando sim, desde o começo. Desde que eu fui nova criatura, eu acho que desde o comecinho Deus já estava me moldando. Deus já estava escrevendo uma nova história para minha vida e para a vida do Adriano, né? E naquele domingo do dia 19 de janeiro de 2020, o meu celular tocou e ele acordou atrasado. Talvez ali a gente pudesse culpar o celular por ele ter acordado, ter pego o carro, errado o caminho por 2 vezes. Ele pagou 2 pedágios em que ele não precisava. Colocar um carro, uma mata dentro que talvez ele não era a praia dele ali, não era o que ele curtia. Mas Deus já tinha escrito a história. E nesse momento, naquele domingo de sol, nós acordamos eu e o Enzo tarde. Ele acordou bem cedinho para poder sair. Atrasado, mas foi. Ele me deu um beijo no ombro e disse que voltaria. Naquele dia eu lembro que eu acordei um pouco tarde. Eu e o Enzinho, de domingo, eu digo pra ele que a gente tem que acordar meio-dia. A gente sempre brinca porque eu adoro dormir, eu sou muito dorminhoca, confesso. Mas naquele domingo foi diferente. Ele acordou, eu já estava lá embaixo. E ele falou assim pra mim: mamãe, vamos preparar uma mesa de café da manhã igual da chácara. Aqui eu não tenho hábito, a gente sempre teve o hábito muito de, vai ali comer um pão. E na chácara ele tem a ideia do juntar a família, do juntar todo mundo para sentar, para comer, para conversar. E aquele dia eu fiz. Eu preparei a mesa para ele, coloquei suco. E ali nós ficamos sentados, conversando por um tempo. Mas eu senti, eu até falo isso para minha sogra porque foi algo que me tocou de uma maneira em que eu fiquei angustiada. Fiquei com a sensação de que alguma coisa estava acontecendo, mas não sabia o que é. E não demorou muito para minha sogra me ligar. Nós já estávamos perto das 11 e pouquinho, eu acho, quase meio-dia. E ela me ligou perguntando se a gente ia almoçar. E ela me fez uma pergunta que eu não pude responder, porque ela falou assim: o Adriano tá aí? Eu falei: não, o Adriano saiu de manhã, estou tentando ligar para ele e não consigo há muito tempo. E aí ela falou assim: então tudo bem. Quando ele chegar, vocês iam almoçar aqui? Eu falei: olha, eu vou passar primeiro na minha mãe, depois eu dou um pulinho aí. E aquilo parecia que talvez já era algo que Deus estava me fazendo eu entender que ali talvez seria o dia em que eu pudesse cair de vez e não querer levantar mais. Naquele dia, meus pais, meu pai e meu cunhado Diego veio me buscar aqui em casa, falando que minha mãe tinha feito almoço e que nós íamos para lá. E o zelo que a minha família teve por ter que dar a notícia, que foi algo assim que foi arrasadora para mim, porque eu estava no quarto e a minha família, a minha mãe, a Thalita, que veio primeiro, aí ela falou assim: Dê, fica calma, o Enzo, o Adriano, ele se perdeu na mata. E aquilo me soou como que alívio, porque forte, inteligente, o máximo que ele vai passar é um frio na mata. E ele ainda, na hora que chegar em casa, vai escutar muito. Porque não foi isso que nós combinamos.
E ali eu acho que eu pude entender, na verdade, que Deus ali estava me preparando para encarar uma situação que eu acho que eu não quero mais viver, sabe? Não quero não, eu espero em Deus que eu não precise mais ter notícias em que você sabe que vai mudar a sua vida para sempre. E eu não esqueço o dia em que minha irmã estava no apartamento, devido à minha parte física e emocional ainda que eu estava me recuperando, né? Eu ainda estava muito recente, eram 64 dias só de recuperação de tudo que eu tinha passado. E receber uma notícia de que o Adriano havia morrido foi algo que me pegou sem chão, me pegou. Eu não estava preparada. Como eu disse, a gente não se prepara para receber uma notícia de uma morte, a gente não se prepara para uma despedida assim tão rápida. E quando a minha irmã e o Rudy entraram naquele quarto, no dia eles me deram um calmante, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, e eu lembro de alguns episódios, mas algumas coisas ficaram muito marcantes em mim, que eu acho que eu vou levar pro resto da minha vida. Que foi o olhar do Rudy, dizendo que era verdade, da minha irmã me falando de que ele havia morrido, e do meu pai olhando para mim dizendo que ele ia cuidar de mim e do Enzo. Ali eu vi que o amor da minha família, o amor de Deus ainda por mim estava tão presente, apesar da notícia pior da minha vida. Ali o meu pai, aquele que me criou, aquele que fez eu ser hoje quem eu sou, ter o caráter que ele me fez, ter a dignidade que ele me fez, me conseguiu educar, aquele pai que cuida de mim até hoje. E escutar isso dele era como se Deus também estivesse falando para mim: calma que eu vou cuidar de você. Ufa, como tentar entender o que é partir e não voltar. No auge dos seus 39 anos, no auge em que estávamos planejando muitas coisas juntos, no auge em que nós estávamos... Diz que a melhor fase das nossas vidas, eu acho que era essa, era a minha fase da superação, era a nossa fase de estarmos mais juntos, era a fase em que a gente estava dando valor mais às coisas, às pessoas, estava dando mais valor ao estar junto, e de repente foi tirado de mim. Eu naquele dia, eu lembro que foram muitas pessoas na minha mãe, lembro de algumas. Me lembro que eu não conseguia tomar banho, me lembro que eu não conseguia comer, me lembro que eu tive vontade só de chorar, eu lembro de momentos em que eu não queria ver ninguém, eu lembro de momentos em que eu não tive coragem de talvez encarar essa nova realidade. O encarar é: aqui pra frente sou eu, daqui pra frente sou eu e o Enzo e minha família. Daqui pra frente tem que ser Deus na minha vida, não tem outra pessoa que não possa ser para que me ajude a segurar essa barra tão forte. E em alguns momentos eu não imaginava que eu poderia ter esse sentimento de revolta, um sentimento em que o porquê comigo, o sentimento de porquê com ele, o sentimento de ter medo. Eu não consegui falar com a minha sogra, foi algo assim que eu me lembro disso que eu falava, mas eu acho que eu tava tão sem chão que eu acho que a gente não conseguiria conversar, eu acho que a gente não tinha como a gente não se abraçar, não chorar. E ali eu posso falar para vocês que ali nasceu uma nova Denise, ali nasceu uma nova família, ali nasceu a semente. Sabe aquela sementinha que eu tava lá atrás? Aquela semente já tava
criando raízes. Tava com o tronco, tava com as folhas bem verdes, mas ela murchou. Ela murchou porque eu só via tristeza, eu só via solidão, eu só via choro, eu só via lágrimas. E aquilo foi tomando conta de mim por alguns dias. Tudo que aconteceu com o Adriano ainda foi tudo, teve que tomar muitas decisões em que eu achei que eu nunca precisaria. Algumas pessoas nem sabem disso. O ter que escolher a roupa, o ter que ouvir que o caixão vai ser lacrado, o ter que ouvir que a única coisa que eu apalpável era a aliança dele toda torta, que eu teria que escolher onde seria, que eu teria que encarar uma situação que por muitas vezes a gente não se imagina. Acredito que você aí do outro lado tenta imaginar, mas não consegue viver. Eu acho que é bem isso. Imaginar a minha dor é uma coisa, sentir é totalmente diferente. Eu não pude ver o Adriano. Eu não pude dar o beijo no rosto, como a gente faz com algumas pessoas, em que a gente tem essa chance. Eu não pude ter o meu momento com ele ali, a gente sabe que ali ele estava presente no nosso coração, mas era muito triste, porque como explicar para o meu filho que o pai não volta? Como explicar para o Enzo que o papai tá ali na caixinha? Como explicar para uma criança que viu o papai dando tchau e não volta mais? Ali eu tive forças que somente Deus poderia me dar. Ali, se você parar para tentar entender, é bem difícil. E algumas decisões você tem que tomar. Eu tive que tomar várias decisões em que às vezes por muitas vezes eu não queria escutar, por muitas vezes eu pediam para resolver por mim, porque eram coisas assim surreais. Eu acho que só quem passa por isso sabe. E a gente pode escolher o nosso caminho, a gente pode escolher entre semear em terras que tem muitas pedras ou semear em terras que tem muitas flores. Mesmo assim, elas vão ser regadas com muito choro, mas vai depender de onde você quer continuar. Ali eu não tive muita opção. Ali seria eu e Deus. Porque você ouvir que vai ficar tudo bem é fácil, que você vai ter que ser forte, que você vai passar por tudo isso, que a dor vai diminuir, isso tudo, coisas boas, coisas muito boas, de bom ânimo, eu ouvi. Mas o você viver é difícil, o viver na prática, ter a sensação de que você não pode fazer nada, é triste. Eu tive que me despedir ali dele, dizendo que um dia ainda a gente vai se reencontrar. Porque eu sei que Deus ali, Ele preparou aquele momento, mesmo um momento de tristeza, mesmo com momentos de choro, mesmo nos momentos em que ali eu tinha certeza que nada poderia mudar, nada do que eu fizesse poderia mudar. Mamãe tá gravando, tá? Nada do que eu pudesse fazer ou tentar entender ali, nada mudaria aquilo, nada mudaria o dia, a hora, o mês, o ano, nada voltaria a ser como era antes. E ali eu pedi a Deus, eu pedia muita força, porque eu acho que
A força vem dele, a nossa vontade de querer vencer vem dele, a vontade de querer praticar o bem e fazer o bem é dele. E ali eu não tinha muita força física, né? Eu tirei forças de onde eu não tinha. Eu ainda ficava pouco em pé, sem ter que ser amparada. Ali eu tive que tomar calmante para dormir. Ali eu tive que sentar e chorar muito e tentar imaginar que aquilo ali talvez poderia ser um pesadelo. Mas infelizmente a realidade minha, acredito, era um pouquinho. Acabou? Não, mamãe vai ficar mais um pouquinho, tá? E encarar essa nova realidade para mim era muito difícil, mas eu tive muito apoio da minha família, eu tive muita fé, muita oração de que as coisas ali, de alguma maneira, ela poderia ficar mais leve, menos tristeza, com menos angústia. E talvez você também tenha passado por isso, ou esteja passando. A gente, infelizmente, cada dia que passa, a gente recebe notícias de pessoas mais próximas que estão morrendo com essa enfermidade que eu creio que já está acabando, em nome de Jesus. Mas dizer que às vezes você por tão pouco quer desistir, que às vezes por tão pouco você quer parar, às vezes por tão pouco você murmura muito a Deus. E eu creio que Deus não quer isso para tua vida, assim como Ele não quis para minha. Eu poderia decidir parar, eu poderia decidir ficar dentro da minha casa, deixar as coisas acontecerem sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança. Ali eu poderia largar a mão do Senhor, porque Ele já tinha tirado a minha saúde, Ele tinha tirado a minha paz, Ele tinha tirado a minha felicidade, Ele tinha tirado um pedaço de mim, Ele tinha tirado a minha metade, a pessoa com quem eu convivi tantos anos, uma pessoa tão do bem, tão boa. Porque eu tinha que passar por isso. Mas eu acho que a gente não tem que falar o porquê. A gente tem que entender o pra quê. Pra que aconteceu tudo isso? Pra que eu vim nessa terra em viver tudo o que eu vivi e ter que passar por tanto sofrimento, tanta dor, tanta lágrima? Pra quê? Ali eu entendi. É difícil, passou um tempo, não vou mentir para vocês, porque muitas das vezes a gente quer camuflar, a gente tenta não passar a fraqueza, a gente não quer transmitir algumas vezes a derrota, porque para mim sim foi uma derrota, porque eu vi a vida, eu vi o renascimento e de repente eu perdi o meu marido. E ali eu pude entender que Deus estava me moldando mais uma vez. Ele me fez ser forte fisicamente e emocionalmente para eu poder encarar de frente tudo isso que eu passei, de olhar no olho do Enzo e falar que a mamãe estava aqui, que eu ia cuidar dele, de poder olhar para minha sogra e dar aquele abraço que o Adriano não pôde dar num sábado, porque a gente quase não ia de sábado lá. Nós fomos num sábado, antes dele falecer. Ele foi no quarto da Fátima. E ali eu acho que ele já tinha entendido o que seria a história dele e ali a minha também. Você entender que Deus, mesmo com tudo isso, Ele tinha um propósito na tua vida é difícil.
É difícil entender o propósito de Deus com a perda, é difícil, é gostoso, é maravilhoso quando a gente está na alegria, quando a gente está com a nossa família reunida, quando tem saúde, quando tem prosperidade, quando tem amor, quando tem tudo. É muito fácil a gente se alegrar nesses momentos, é muito fácil a gente dividir com o outro a alegria, mas na dor é difícil. É difícil quem está do teu lado, é difícil para quem te acolhe, é difícil para quem vê, quem talvez pudesse ter virado as costas ou quem simplesmente não teve coragem de encarar a realidade como eu encarei. Mas Deus, ele molda, e ali ele estava moldando, né? Ele estava criando raízes profundas, ali ele estava me mostrando que eu iria conseguir sair dessa. Talvez levaria um tempo, assim como eu disse da semente. A gente semeia, planta, rega, espera o tempo, dá folhas e dá um bom fruto. Então, eu acredito que o meu bom fruto, ele veio de uma dor imensurável. O meu fruto veio de uma dor que eu acredito que eu não tenha mais. Perder alguém que a gente ama é triste. Perder alguém de uma maneira dessa eu não sei te dizer, não é palavra triste, mas é um buraco que abre no peito, em que se não for a mão do Senhor, a gente não consegue sair. A gente se vê presa, a gente pode se ver presa numa depressão, a gente pode se enxergar com os olhos da derrota, se enxergar com fraqueza, se enxergar com dor, com saudade, com tudo. E eu digo para vocês, nós temos escolhas, Deus não deu o livre-arbítrio para escolher o que nós queremos. A maneira como às vezes a gente escutava que Deus quis assim, não, Deus nos deu a vida. Deus, ele nos proporcionou viver momentos de alegrias, de tristezas, de lutas, de vitórias, de derrotas, mas acima de tudo não perder a fé de que as coisas vão ficar bem, a fé de que tudo há um propósito. Eu acredito nisso muito. Cada um veio na vida, aqui nesse mundo, para ter um propósito com o Senhor. Seja jovem, criança, adolescente, velho, adulto, mas uma hora você vai entender o propósito, uma hora você vai ter essa semente germinada no teu coração. Eu acho que a gente encarar os nossos medos, encarar uma vida em que você talvez não faria planos. Quem imagina viver uma vida sozinha? Quem imagina viver uma vida com um filho sem um pai ou uma mãe, não ter mais o seu filho presente? Eu acho que a gente não tem esses pensamentos. Nós queremos, assim, sempre almejar coisas novas, nós queremos almejar um bom emprego, a gente quer almejar um bom salário, a gente quer almejar saúde, mas nem sempre é assim. Eu acho que o que a gente para entender muito de tudo isso que aconteceu comigo é que as coisas, elas têm que ser devagar, elas têm que ter muita fé, muita oração, tem que ter direção do Senhor, que eu acho que é o primordial. Eu acho que tudo que nós vamos fazer ou tudo que a gente coloca nas mãos do Senhor, a gente tem que ter fé e crer que aquilo vai ser o melhor, porque o Senhor, ele não desampara, ele não nos deixa fracassar, não nos deixa sofrer. Eu tive o meu tempo de sofrimento, eu tenho ainda muitos momentos, você me vê assim, mas quando a gente coloca a nossa cabeça ali no travesseiro e pede pro Senhor te dar o consolo, ali as lágrimas correm, ali as lembranças vêm, e ali são momentos em que eu e o Senhor sabemos a dor que eu tenho,
sabe, as palavras que às vezes por muitas vezes o Enzo me faz algumas perguntas e eu não sei responder. Nós ainda estamos nesse processo ainda, é um processo ainda que eu sei que é demorado, eu sei que é um processo em que Deus trabalha a cada dia, porque para ele foram muitas, não digo informações, mas foram muitas coisas negativas em que ele presenciou, sabe? Ele viu eu tendo os AVCs, ele viu o pai correndo, ele viu o pai desesperado chorando, depois ele viu eu me esforçando para voltar a caminhar, depois ele viu o pai dentro de um caixão e depois ele viu. Nós ainda estamos trabalhando nisso, não é fácil. Eu acho que só quem é mãe sabe, sente. Algo assim que a gente não consegue suprir, é algo que a gente não consegue se colocar, né? O Adriano, ele tinha um lugar no coração do Enzo, um lugar muito especial, sabe? O Adriano foi aquele tipo de pai em que o filho sonha. E, de repente, acontecer tudo isso, quantas e quantas vezes, depois de uns 2 ou 3 dias, ele dormia agarrado comigo na minha mãe. E ele falava assim: mãe, você tá bem? E eu falava: filho, a mamãe tá bem. Ele, quantas e quantas vezes ele colocava a mão para ver se eu tava respirando. E ele passou uma fase que ele não conseguia falar até hoje. Se ele começa a ver alguns vídeos, você percebe que a feição muda, que o sentimento muda, mas eu sei que isso é a dor da saudade, isso a gente não consegue apagar, isso a gente não consegue tirar, isso é só Deus trabalhando, é só muita oração, é só muito amor, muito carinho, muita dedicação. Eu digo que foi um amor redobrado por ele, porque eu sei que ali tem um pedacinho do Adriano, sabe? Ali eu sei que a gente estava construindo a nossa família e ele vai ser para sempre, ele não vai perder esse espaço e eu nem quero que ele perca esse espaço no coração do Enzo. Só que é difícil a gente trabalhar no nosso dia a dia. Isso eu vou contar um pouquinho mais pra frente, porque eu acredito que talvez alguém aí desse lado aí precisa entender a importância de ter o Senhor nos nossos caminhos, a importância de ter uma oração com o seu filho à noite, a importância de ter um discernimento para você poder passar por isso sem que a dor ela seja maior, né? Acho que perder alguém já é uma dor, imagina alguém que você viveu tão pouco e alguém que você via que era uma pessoa ativa, saudável, que estava ali para o que desse e viesse. Então, é difícil. Eu nem sempre também tô forte, eu nem sempre também não choro. Eu digo que as minhas lágrimas, elas, muitas das vezes, elas vão junto no meu banho, mas eu escolhi trilhar por esse caminho onde eu encontro terra fértil, onde alguns momentos eu achei que a serra quis cortar o meu tronco, mas a minha raiz ali ainda ela estava forte. Ali eu encontrei algo que eu não sabia que eu tinha dentro de mim, o quanto o Senhor me amava, o quanto o Senhor me ama, o quanto o Senhor cuida de mim, o quanto Ele tem zelo. E a única coisa ainda que eu peço muito para o Senhor é que Ele possa tirar do meu coração essa vontade que eu tinha de despedir dele, sabe? Porque eu acho que a gente não ter a despedida, ela fica um vazio, ela fica uma dor. Essa foto aqui, enquanto ele sorria, essa foto eu posso ter duas lembranças. A lembrança dele feliz, alegre, contente,
Era um Natal onde o Enzo estava mega feliz porque ele tinha achado o dinossauro. E foi algo assim que marcou para mim. Foi um Natal maravilhoso. E também foi uma foto em que eu tive que escolher para colocar lá no cemitério. E aí você pode encarar essa foto em dois sentidos. Ou você chora porque você lembra que ele tá lá e que ele não vai voltar mais. Ou você tem a esperança de que um dia você vai rever ele. E eu decidi ser feliz em ver essa foto, ter essa lembrança dele de realização, ter essa lembrança do sorriso, ter a lembrança de que as coisas vão ficar bem, elas vão ficar, eu creio, eu profetizo na minha vida, assim como eu profetizo na tua também. Porque mesmo em tanta dor, mesmo em tanto sofrimento, eu ainda pude encontrar o amor de Deus, eu ainda pude entender esse propósito. Eu não quero me estender muito. Amanhã eu vou dar continuidade do que eu acredito de que, mesmo com essa perda, Deus, ele fez algumas situações em que talvez eu não tivesse imaginado, não tivesse a sensação de que poderia acontecer, e foi para o bem, sabe? Eu acho que mesmo a gente seguindo com tanta dor da ausência dele, mesmo a gente seguindo, tendo que fazer, tomar rumos diferentes, rotinas diferentes, o processo para mim voltar para casa foi muito difícil, é algo que eu quero ainda contar para vocês. Mas hoje eu decidi falar do dia em que ele foi para a glória. Eu creio que a gente ainda vai se encontrar, nós vamos nos alegrar, porque lá só há alegria, não há mais dor, não há mais nada, não há tristeza, só amor, fé, e é isso que eu acho que a gente precisa. Hoje eu vou orar por você, se você puder orar comigo. Pedir para que o Senhor possa consolar, assim como tem consolado o meu coração, consolar a outras famílias. Porque tá muito difícil, sabe? A gente tá vindo numa fase em que realmente a nossa fé está sendo provada. Em que realmente nós temos que pensar no outro, nós temos que ter fé de que as coisas vão ficar bem, que elas vão mudar, vão melhorar. E eu acho que se a gente continuar nessa oração, nessa força, nessa comunhão com o Senhor, eu acho que as coisas elas vão ficar melhores, vão ser dores mais leves, saudades que doem menos. E é o que eu tenho para você hoje, para você não desistir, assim como eu não desisti. Que você continue, mesmo que for com passos pequenos, mas continue, não pare. O Senhor quer mais de você, o Senhor quer o amor, e o Senhor quer cuidar do teu coração, o Senhor quer cuidar do teu caminhar, quer te dar uma direção. Então permita que o Senhor plante no teu coração essa semente de que o Senhor sempre tem um melhor para nós. Mesmo quando a gente acha que aquilo acabou, mesmo que a gente acha que ali é o fim, não. A gente, se Deus nos colocou num propósito, as suas promessas serão cumpridas e elas serão vivenciadas não só por você, mas quem está à sua volta. E isso eu acho que é o melhor galardão que a gente pode ter nessa vida. Então agora eu vou orar com você. E se você puder fechar seus olhos e orar junto comigo. Se você não sabe orar, não tem problema. Só fecha seus olhos e deixa Deus trabalhar no teu coração. Ô Jesus querido, amado e santo, Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais um dia, Senhor. Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de estar falando, Senhor, aqui do teu santo e bendito nome e dizer sim.
que é preciso continuar a caminhar, que é difícil passar por momentos em que talvez a gente não tenha pensamentos negativos, mas é fácil. É fácil pensar que o Senhor é presente na minha vida, é presente na vida da minha família. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, amado e santo, Senhor, Tu és santo, ó Pai. Visita, Deus, os hospitais, Senhor. Visita os enfermos agora, em nome de Jesus. Repreende, Senhor, esta pandemia, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Teu nome possa ser louvado e glorificado, Senhor. Deus vivo, abra uma porta de emprego, Senhor, a quem perdeu, Senhor, a quem está desempregado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, entra, Senhor, com providência naquele celeiro, Pai. Dê, Senhor, do alimento, Senhor, que é o alimento da vida, Pai. Senhor, que o Senhor possa plantar, Senhor, em cada coração a semente, Senhor, a semente do Teu Espírito Santo, Senhor, para que ele cresça, floresça e dê bom fruto, Pai. Oh, Deus amado, Senhor, derrama da Tua unção, do Teu poder, da Tua glória, Senhor, sobre as famílias que estão perdendo, Senhor, seus parentes, seus entes queridos, Senhor. Dê conforto e refrigério, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para cada mãe, para cada pai, irmão, mãe, em nome de Jesus, que estão perdendo, Senhor, para essa Covid, Pai. Senhor, Deus vivo, Deus de poder e maravilha, que o Senhor possa, Deus vivo, abençoar a nossa noite, Pai. Que possamos, Senhor, ter na Tua presença, Senhor, Teu Espírito Santo em nossas vidas. Assim eu te agradeço, profetizo a cura e a libertação e a salvação para quem está ouvindo essa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Eu declaro para você vitória, eu declaro para você esperança, eu declaro para você vida, eu declaro para você fé e, acima de tudo, que você possa ter esperança que dias bons virão, dias melhores virão, talvez regado a muito choro, talvez regado a muita tristeza, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, porque você vai estar segurando a mão do Senhor, você vai estar presente com o Espírito Santo, refletindo a tua luz, refletindo o teu amor ao próximo, que eu acho que é o que nós devemos fazer, que é o que está tão difícil nesse mundo onde as coisas já não têm mais valores, onde o amor já está se esfriando. Então permita que o Senhor entre na tua casa, permita que o Senhor entre na tua família, permita que o Senhor possa entrar no seu coração de uma maneira em que você veja o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é zeloso, o quanto Ele é Pai, o quanto Ele te carrega no colo, o quanto Ele diz que vai ficar tudo bem, o quanto Ele diz que Ele vai te ajudar, que Ele vai te dar forças, que você vai ter forças com Ele. E eu declaro e profetizo para você que continue aí caminhando, assim como eu estou, de pouquinho em pouquinho, mas o nosso foco maior é só o Senhor Jesus, pregar o Evangelho, e é isso que nós podemos fazer. Que você tenha uma noite abençoada, adorei ter vocês mais uma vez aqui, que amanhã eu possa invadir a tua casa, invadir o teu momento, o teu dia em mais um pouquinho para contar da minha história, para contar minha história de superação, de milagre, de que a gente sempre com o Senhor vai conseguir chegar lá, sempre. Que você tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus, e amanhã eu volto. Amanhã eu ainda volto aqui no Face, porque eu não consegui ainda fazer entre Insta e Face ao mesmo tempo, mas eu chego lá, com a paz do Senhor eu chego lá. Uma boa noite em Cristo, que você possa brilhar com a luz do Espírito Santo, no teu olhar, no teu sorrir, no teu falar, e que principalmente que continue e permaneça na fé que dias melhores virão. Que você tenha uma noite em paz com nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus, lhe amo em Cristo. Amém.